Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje o nosso podcast vai ser muito especial, porque hoje eu trago uma pessoa muito especial para mim, porque ela me introduziu no mercado imobiliário, ela que me ensinou muito do que eu sei, muito do que eu vivi lá no começo, no mercado imobiliário. Lá menininha, ela me trouxe e me colocou para ser uma grande corretora, colocou meus princípios, e aí é uma satisfação ter você aqui. Tô até rouca, tu viu com a festa de ontem, né? A festa Foi. com o Diogo Nogueira, mas vamos lá, conta aí, meu amor, como foi a nossa vida no passado, conta um pouquinho, conta como foi que tu veio pro mercado imobiliário e conta como foi nossa história, pro povo É. saber. Eu amo o mercado imobiliário. Eu não conseguiria ser outra pessoa se eu não fosse do mercado imobiliário, porque realmente quando eu conheci o mercado imobiliário, eu, assim como você, eu também era uma menininha, não que eu não seja, né? Eu tinha 18 anos e tinha ido de São Paulo para Fortaleza. E lá eu fui ser entrevistada para ser secretária júnior em uma imobiliária. Secretária Júnior quer dizer assim, você é Do secretária da diretor, a secretária. Ah, secretária da secretária, né? aham. 18 anos, tinha acabado de me formar na escola e ia decidir qual era a faculdade que eu ia fazer. Então, fui de São Paulo para Fortaleza e vi lá no jornal. Eu já trabalhava desde os 16, então vi lá no jornal essa opção e fui lá ser entrevistada. Cheguei na entrevista, o diretor era uma grande imobiliária de Fortaleza, o diretor de imóveis avulsos. Me entrevistou e aí gostou de mim. Ótimo, você vai ser contratada. Aí eu disse: olha, mas o senhor não falou qual é o salário. Aí ele disse: "Ah, é o salário normal, você vai ganhar um salário mínimo, vai trabalhar de segunda a sexta-feira." Aí eu disse: olha, eu adorei, mas eu não vou trabalhar por um salário mínimo, o senhor me desculpe. Mas olha, todo mundo trabalha. Naquela época, como eu já tinha registro em carteira, né? Eu disse: olha aqui, ó, eu ganho em São Paulo um salário e meio, eu não posso baixar minha carteira. E nisso entrou um outro diretor na sala. E o diretor era um diretor muito brincalhão e era diretor de loteamento. A empresa, naquela época, estava abrindo o departamento de loteamentos. E eles iam iniciar um loteamento em Fortaleza. E o diretor, muito brincalhão, olhou para o outro e disse: nossa, mas quem é essa Pitelzinha? E ele disse: ah, estou entrevistando para a secretária, mas estamos aqui num impasse. Ela não concordou muito com o salário, não. Ela é danada, está negociando salário comigo. E esse diretor então disse: então, olha, pode esquecer. Ela vem para mim. Vamos ali para minha sala conversar. E eu toda desconcertada. Resumindo, ele me apresentou o departamento de loteamento e disse: você vai começar como auxiliar de 2 corretores. E você vai aprender com eles. Você tem tudo para ir. Eu posso lhe garantir que nas primeiras 2 semanas você vai ganhar mais do que o diretor lá de baixo te ofereceu. Vai tranquila. Aí eu disse: eu vou ganhar mais como auxiliar do corretor? E ele disse: sim. Eu digo: e quando eu for corretora? Vamos pular essa Já, etapa. já querendo ser empreendedora total. Resumindo, fui para o loteamento. E no primeiro fim de semana estourou o lançamento, na época era em Fortaleza, lá depois do Iguatemi, na Washington Soares, quando ela era ainda uma mão só, né? Uma vai, outra vem. E foi um estouro. E aí eu trabalhei final de semana ajudando os corretores e tudo. Tinha pouca mulher, tinha eu e mais 2, e o resto era tudo homem, a maioria corretor de fora. E no domingo, quando eles encerraram o plantão, os 2 que eu era auxiliar deles me entregaram o dinheiro. E eu fiquei com vergonha, né, de abrir na hora. Fui para casa. Quando eu abri, gente, o que eu ia ganhar por mês, eu ganhei no primeiro fim de semana. Adorei. Resumindo, um mês depois eu virei corretora. Eles me promoveram a corretora. Quer dizer, isso faz 35 anos. Né? E de lá para cá eu só vivo isso. Eu vivo, eu respiro. Eu acho que eu sou a melhor pessoa para motivar quem quer ser corretor, quem quer trabalhar nesse ramo. E em qualquer lugar do mundo, a gente é muito bem recebido. É uma profissão que lhe abre portas aonde eu fui. Eu fui para Portugal, eu vivo hoje em Portugal, eu fui para a França, eu fui para a Inglaterra e vou lá fazer conexões, vou conhecer as imobiliárias, arranho o inglês
E todo mundo recebe bem a gente, é um espetáculo. Olha só, e eu tô aqui querendo descobrir novos talentos, eu espero que caia alguém para mim, assim, com essa vontade, porque eu amo formar, Alê. Eu chamo ela Alê, carinhosamente, mas eu vou contar a história para vocês, eu vou virar até aqui para a câmera, porque eu vou comentar como foi o impacto que quando eu conheci a Alexandra. A Alexandra Ribeiro, ela era diretora da Construtora Mafrense na época, eu menininha também começando ali, eh, e aí eu não sabia para onde era o sol ainda, não sabia onde ficava, o que é prumada, coluna, a gente tem essa linguagem na corretagem. E aí, entrei no mercado imobiliário ali bem mesmo verde, não tinha nem carteira ainda de corretora, e ela me recebeu muito bem, ela me ensinou os princípios que eu trago comigo até hoje, por isso essa gratidão, para mim esse momento aqui é especial, porque eu sou grata a ela de muita coisa que eu trago para mim até hoje, ela que me ensinou. Então ela vem de uma formação da época que a gente era hardcore mesmo, tinha que ir pro sol quente para poder, dali a gente ser impulsionada a se tornar uma grande corretora, uma grande mulher, e eu sempre pensei no reconhecimento. Porque quando a gente entrou no mercado imobiliário, lógico, ela tem uma experiência um pouco a mais que eu, no caso eu tenho 29 anos, ela está falando de 35 anos, e ela já tinha uma bagagem, né, entrou um pouco à frente, e não tinha mulheres. Aqui em Teresina tinha 5 mulheres, no máximo 10. E na equipe dela, no time dela, já tinha essas meninas que estavam sendo introduzida por ela, e aí eu não me sentia insegura, porque já tinha outros times me querendo, porque da forma que ela se explicou aí, que ela tinha vontade, era a mesma vontade que eu tinha, então eu meio que me identifiquei de ir para o time dela, na Mafrense, isso em 1997, mais ou menos por aí. Então essa é uma boa lembrança, é uma guerreira, me inspiro. E de repente, muitos anos depois, eu a encontro no Instagram, que olha, a rede social veio também para a gente fazer algumas conexões. Eu reencontro ela na rede social. Falei, nossa, Alexandra Ribeiro. Ela me deu um oi, eu não sei, ela mandou um oi e tal para mim. E aí eu falei, nossa, eu vou encontrar com ela. Ela já estava morando em Portugal. Nada é por acaso. Nada por acaso, marquei de Exatamente. visitá-la, já buscando, conhecer outros mercados, já tinha ido para o mercado de Miami, conhecer como é que funcionava em Miami, através de outros amigos do Café Imobiliário, que hoje eles estão separados, que é o Guilherme Machado e o Carnicelli, o Guilherme Carnicelli, é o Gustavo Zanotto e o Guilherme Carnicelli, que hoje eles estão separados, mas eu fui para Miami, conhecer, eu estava louca para conhecer o mercado de Portugal e ser introduzida no mercado de Portugal por ela, mostrando a visão dela, foi muito enriquecedor, porque a visão da gente, do mercado europeu, o que é o mercado europeu, como funciona. Então, e ter você aqui, Ale, é uma satisfação de verdade, entender um pouco mais. Vou te perguntar algumas coisas do mercado imobiliário, mas é bom falar da sua vida, do seu momento, relembrar do Roberto Fiuza, que foi um grande mestre, tanto seu como Sim. meu, que me introduziu também no mercado, que me ensinou, me levou para os melhores lugares em Fortaleza quando eu fui campeã de vendas. Isso em 97 também, que eu entrei, Danilo. Na época, eu já entrei também muito com vontade, né? A gente tem aquela Chegou história. chegando. Com muita vontade. Se é para ir, eu vou. Se é para trabalhar, chegar 8 horas, eu chego 5 para 8. Ela Verdade. daquela tipo, naquela época que a gente começou, não tinha essa história de chegar 8h05. 8h05 você ia para casa. Era 8 em ponto. Plantão é 8 ponto, 8h01. Plantão Não, é Você, plantão, plantão é plantão. você tinha que estar 8 horas em ponto. Então, quando eu estava lá pegando os meus ônibus para ir para o plantão, então tinha que ser assertiva, que a pessoa que é dislexa não tem essa desculpa. Ai, meu Deus, eu pensei que era no bairro tal. Nossa, não tinha essa história e não tinha nem ônibus direito. Então tinha Tinha que ser. GPS, não tinha Não tinha, Waze, não tinha não, e não tinha localizador. Uber. Manda o Não tinha localizador. Uber. Manda o localizador. Nem Uber, nem localizador. Tinha que ir lá, ser treinada. E eu lembro, Alexandre, que teve um momento, Danilo, só para
A gente lembrar que eu já convidei ele aqui, o Fernando da Mafrense, o Fernando da Betacom, Fernando Fortes e o Zé Luiz. Eu queria com um dos dois, mas até agora eles não cederam, porque eles são bravos. São bravos, mas eu não também... vou para esse negócio de podcast. Uma hora eu consigo trazê-los aqui, porque eu teve amo muitas ter histórias, conhecido né? muitas histórias. Porque assim, a gente viu o mercado nascer. Esses caras Ontem, ajudaram quando demais a construir o mercado. quando o Vitor da Sacavalcante, a gente fez para a festa, ele falou assim, quando nasceu o mercado, teve o mercado do lado direito da... do lado direito da Ilhotas, eu digo, eu trabalhei, eu estava lá, eu vendi, eu participei, né? Então é diferente. Foram muitas obras, né? Muitas obras. Eu vivi o mercado de Teresina do começo. Então eu posso dizer assim, esse prédio aqui é tanto tamanho, eu olho toda a cidade de cima, porque hoje eu moro no 18º andar e eu olho ela de cima. Então eu olho, eu sei todos os prédios de Teresina. Então assim, a história é caixa preta do mercado imobiliário, tá? Então a gente está o tempo todo, como a Alexandra, tu viu o que ela falou? Eu amo o mercado imobiliário, ela começou assim? E eu falo dessa forma, eu amo o mercado imobiliário. A gente conecta não só o nosso estado, como eu estou com um pezinho no mercado do Ceará, com um pezinho no mercado de São Paulo, pezinho não, lá os dois pezinhos inteiros. São os dois pés. Um pezinho em Portugal. Então, mercado de Fortaleza, a gente vai entrar com os dois pés também. Então, a ideia é trazer as melhores oportunidades para os nossos clientes. Já é jabá mesmo, falando que a gente pode te ajudar a fazer renda passiva e temos histórico para isso. Porque uma coisa é você comprar com corretor, outra coisa é com assessoria de quem conhece. De quem conhece. Totalmente diferente. Mas só pegando seu gancho aí, fala você. Tá, vou aproveitar. E assim, eu fico feliz quando eu vejo essas palavras assim, tanto da Rosângela quanto da Alessandra, quanto a tempo de mercado, né? E a gente vê esse entusiasmo até hoje, né? Com 35 anos, claro que ela começou uma mocinha, mas você vê que, poxa, ela respira isso, como ela falou, né? E em cima disso, né, as pessoas que nos acompanham, Alexandre, gostam de saber, assim, isso é um dom, isso se aprende. A gente que vive do mercado, eu estou há 30 anos também, sempre negociando, eu sou apaixonado pelo que eu faço realmente. Eu acho que eu nem sei fazer outra coisa na vida, não sei venda, negociação, né, ajeitar situações, mas isso é dom, isso é um talento, ou isso se aprende? Aquela história da técnica realmente existe ou são as duas coisas? Como é que você vê isso? Eu acho que é um mix disso tudo. Primeiro que assim, a gente tem que amar, né? Tudo com amor flui muito melhor, né? E pegando o gancho da Rosângela no crescimento, né, de Teresina, por exemplo, eu acho assim, é tão motivador que nem eu cheguei aqui 16 anos depois e ver aquele monte de prédio é emocionante porque a gente faz parte dessa história, né? Então assim, todos que estão ali a viver, a investir, nós fizemos parte. Então, eu acho que é isso. E aí você vai se apaixonando e você cria aquele elo com as famílias, com os clientes, né? Porque a gente vive de contatos. E é exatamente isso. Então, quando um cliente te referencia, fala com a Alexandra Ribeiro que ela vai resolver, fala com a Rosângela Castro que ela tem a solução. Gente, isso pra gente é apaixonante. E aí, claro, né? Você vai se encantando e você vai aprendendo cada vez mais, porque o mercado evoluiu, a tecnologia chegou em todos os lugares do mundo e a gente não pode ficar para trás. Então a gente está em constante. Eu costumo dizer que nós somos que nem médico, tá sempre estudando, nós também estamos sempre estudando. Porque uma coisa, a cidade cresceu para todos os lados. Isso é além dos interiores, né? Em volta. Então, a gente consulta todo mundo, nós somos consultores. Então, eu costumo dizer assim, a gente assessora, a gente consulta, a gente é o divã, que a gente escuta famílias, casais que se separam, filhos que cresceram problemas e viraram profissionais e querem comprar casa. Então, a gente faz parte de uma dinastia, a gente faz parte de uma família, né? O pai está comprando para o filho. Então, quer dizer, ai, gente, eu fico aqui o dia inteiro falando disso. Porque eu vou falando e vou me arrepiando porque causa emoção. Eu amo realmente tratar disso, cuidar disso para as pessoas. A gente cuida do patrimônio das pessoas. A gente cuida da evolução financeira, porque imóvel é imóvel em todo lugar do mundo. Pode vir bolha, pode vir crise.
sempre o imóvel vai muito trazer seguro, dinheiro, né? vai trazer É um negócio. ativo sempre muito Então, seguro. você está sempre realizando. Ah, eu trabalho com gente milionária. Eles já têm demais, mas eles estão realizando o sonho cada vez mais do crescimento deles, do financeiro deles. Ah, o sonho da primeira casa, o jovem da primeira casa, o casal que vai comprar a primeira casa, entendeu? O casal que se separou e vai vender a casa deles e a gente vai ajudar eles A nesse primeira casa no processo. exterior, né? Exatamente, a primeira casa de praia, quer dizer, a gente está sempre ali participando do sonho das pessoas, financeiro, emocional, crescimento. Então, gente, olha, nós somos os psicólogos do mercado imobiliário. Você imagina, tu tá vendo ela aí? É. Foi isso que ela passou para mim. Energia, Então, né? Uma assim, energia, uma essa vibração energia, essa muito forte, né? vibração, esse amor que ela passa, eu lembro que assim, ela tá falando tudo, ela tá falando por mim. É como se fosse uma mesma pessoa, que a gente tá com a mesma. É isso que eu falo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu exalo isso. Então, assim, tanto para o meu cliente, como para o meu corretor, como para o mercado, é isso que a gente vive quando a gente se preocupa. Não estamos querendo vender para quem quer comprar. A gente está, não é só Não é isso. vender por vender, Não é né? vender por vender. Ah, tá aqui, eu vou te vender. Ou então de Foi isso que você me qualquer. pediu, tá aqui. É, tá pronto. aqui. Ah, não, é você. Não, é encontrar o imóvel ideal para a pessoa ideal, com consultoria, com a forma de entregar o nosso melhor. Então, ela exala isso, ela passou isso para mim lá atrás. Imagina só, você ser treinada por uma mulher que está o tempo todo falando disso, está o tempo todo lhe impulsionando para fazer o melhor pelo seu cliente. Então, sempre ela foi essa mulher que passou isso. Então, às vezes, ela fala assim: agora, esses dias eu passei passeando na cidade. E tu lembra disso? Eu passei na rua, olha, aqui era o stand X, eu lembro de tudo. É assim, quando a gente entra no mercado, jovenzinha, aquilo ali é tão Vai impactante gravando. que não tá no meu DNA. Vai tatuando. Tá no meu DNA. Exatamente. Eu me tatuando, lembro vai do tatuando. dia que eu estava no plantão lá na Morada do Sol, a Mafrense lançou um condomínio de casas e eu estava no plantão, sozinha, me perguntando se tiver um cliente aqui eu corro. Era assim, entrou no mercado, meu Deus, jovenzinha, agora? nova, insegura, Sem ninguém. sem ninguém. Eu disse, se entrar aqui, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer? E lembrava das palavras dela, treinava tal, fala assim. E aí quem entrou? Doutor Fernando, dono da construtora. Já pensou. Aí eu entrei, eu lá sabia quem era doutor Fernando da construtora. Não tinha conhecido. Claro que eu não sabia quem ele era, não Foi sabia. visitar o stand. Ele foi visitar o stand. Ele chegou lá e disse: Que casa é essa aqui? Ele foi como Ah, cliente. Foi fazer como um- cliente. Ele chegou lá e encontrou uma Cliente criança lá no secreto, né? plantão. Mr. Chopper. Aí entrou e disse: Que é isso aqui? Eu digo: É um condomínio. Oh, esse aqui são várias casas, tem 3 modelos. A casa era 4 modelos. Tem a casa de 55, de 75, de 125, de 154. Acho que era isso. Tudo Basicamente. decoradinho e tal. Eram 4 modelos de casa, a gente tinha um book, apresentava, eu apresentei, essa aqui é a casa de 75 metros, exatamente assim. Mostrei a casa toda, eram 3 quartos, sendo um suíte. E aí mostrei o terreno, 15 por 30. Gente, exatamente, eu lembro demais. Até mesmo porque eu tenho uma casa lá ainda. Exatamente. Então, lá, estava alugada, né? E aí, essa apresentação, ele olhou e disse: Você não me conhece? Eu falei: Não. Se eu sou o dono da construtora, quase eu caio. Aquele jeitinho. Né? Aquele jeitinho delicado, quase eu desmaio. Então, assim, era assim que a gente era treinado. Era treinado para receber qualquer cliente da melhor forma possível. E eu me lembro da minha primeira venda com ela. Ela me ajudou também. Quando eu comecei, aí o podcast é dela, mas é meu também, tá? nosso. Vocês vão ouvir as nossas histórias. São muitas Então, a emoções. gente conta, eu entrei no mercado, eu vinha do mercado, eu era vendedora de roupa, não era mercado de moda, a gente nem sabia o que era mercado novo, era sacoleira, digamos, vendia roupa, e eu vendia camisas de um custo um pouco elevado, que era da Individual e do Dalina, que era um ticket mais alto, até hoje ainda é um ticket A. E aí eu vinha desse mercado e eu tinha passado por uma experiência, o cara que era representante, ele me passava a grade.
quando muda de uma. Aí eu vendi aquela grade. E aí um dia a gente estava num local, a gente foi jantar no restaurante com os outros amigos. Ele falou: Rosângela, eu só sei que tu é vendedora se tu vender para aqueles 3 caras ali. O Aí ele teste, hein? disse. Restaurante. Falou no restaurante. Aí ele, se tu vender, tudo que tu vender aqui fica para tu gratuito. Olha o desafio, Desafio, hein? tá? E eu tinha na época 20, acho que era 20 anos, 19, eu acho, 19 talvez. E eu falei, é comigo. Eu me levantei, fui lá na mesa, falei, olha, eu estou aqui, aquele rapaz está ali, é representante da Dudalina, nós estamos com a grade à venda e eu tenho umas opções lindas de camisas. Legal. E eu que eu vim ofertar para vocês. Ele era o Pedro, ele me Instigou, né? Induziu, ele sabe, provocou. Isso é provocação. Exatamente. Aí eu levantei. Tipo assim, ela não vai. Não, aqui no restaurante da onde Então, né? não tem nem condição dela se levantar aqui. E eu fui lá e eu conversei com os 3. Pasmem, todo mundo comprou, cada um comprou 3. E eu fiquei, naquela época era cheque, né? Ele botava o cheque atrás, me comprou com cheque e era o cheque atrás. E lógico, eu tinha uma agenda e eu anotei o nome deles na agenda. E quando eu entrei no mercado imobiliário, Era sua carteira de clientes, né? era minha carteira de clientes, era o network. Era meu network, era esse. E aí, nessa entrada no mercado, Era o seu CRM. é meu CRM. Na entrada no mercado, eu vim de uma família simples. Meu pai conhecia algumas pessoas, já estava ligando, selecionei todo mundo ali, anotei todos e fui para minha agenda. Então, tava lá o nome deles. E aí eu simplesmente liguei para eles, ofertando: olha, agora eu sou corretora de imóveis. Lembrou da relação Lembrei, que você fez com eles? isso. Só tinha vendido aquele momento. Lembra que eu te vendia Isso, as tal, camisas expliquei e que tal? foi no restaurante tal, que tinha vendido aquelas Claro que o camisas. cara ia lembrar, Eles né? Um negócio ficaram, atípico, claro, né? é atípico e eles acharam muito provocativo, né? A forma que eu vendi para eles. E aí ele lembrou, assim, claro, se eu sou corretora, estou com o lançamento de umas casas aqui na Zona Leste, na Morada do Sol, a gente chamava Morada do Sol, ali tudo era Morada do Sol. E aí, estou na Morada do Sol, o estande deu o endereço, e ele foi lá com a esposa dele. Chegou lá, eu mostrei tudo e tal. Ele disse, eu quero 2. Gente, imagina, Se tremeu acostumada. todo, né? Ele tinha, Imagina, a primeira venda. ele tinha comprado 3 camisas comigo antes. Cara, isso é uma E história aí ele espetacular. comprou duas casas. Inclusive, eu já tive com a Maia Veloso, eu contei até essa história no programa da Maia, na época que ela tinha o programa. Então ele falou assim, eu quero 2. Eu não conseguia segurar uma caneta. E aí a gente foi para o stand, de lá a gente foi direto para o shopping de imóveis Mafrense. E eu disse, Alexandra, e na época já tinha celular, tá, gente? A gente é das antigas, nós já tinha celular. Só que o celular era muito caro. Muito caro. Um celular era R$1.500, uma linha. Motorola StarTAC. Era antes disso. Não, era do tempo desse aí anterior, tijolão, Tinha um Ericsson, que a gente também. abria e fazia só call. Não aparecia o número não, só era call. E aí eu liguei para essa aqui, eu já tinha celular, de lá eu liguei. Alexandre, eu tô indo para aí, o cara vai querer comprar, eu não tô sem condição emocional de preencher uma proposta. Barriga tá olhando. E aí chegamos lá, chamamos lá na mesa, ela preencheu, porque eu não tinha condição de preencher. Preencheu, acho que eu nem sabia preencher, na verdade. Ela preencheu a proposta para mim, fique tranquila, dá tudo certo, vai dar tudo certo. E aí fechei meus primeiros 2 imóveis num dia só, com ela me auxiliando. Eu nunca esqueci. Depois uma colega questionou a venda, porque ela disse que estava atendendo esse cliente, e ela disse, não, esse cliente aqui é dela, você não vai levar 50, porque assim, imagina uma criança bem jovenzinha, inocente, a outra colega disse, não, esse aqui é meu cliente. Ela disse, não é seu cliente. Ele falou, inclusive, a história. Que, ela me vendeu umas camisas e tal, me ligou, achei. Ela me ligou, me ofereceu. Então, assim, ali foi o momento que eu disse, eu me descobri aqui. Eu sou desse mercado. Então, essas histórias que ficaram guardadas, Bacana. né? Ali. Tem alguma história do mercado imobiliário de Teresina que você leva no coração? Ai, tem todas, né? Primeiro foi logo quando eu cheguei, né? Que eu vi, nós ficamos hospedados no Hotel Rio Poti, quando chegou a equipe, né? De corretores. E eu olhei, eu falei, gente, isso aqui é tão grande, tão cheio de verde.
como é que nós vamos fazer esses prédios e tudo. E pronto, e ver. Mas uma história muito típica que não sai da minha cabeça, que eu sempre lembro, a Rosângela falou que nós éramos poucas mulheres, né? Na época, no mercado como um todo. Tanto é que eu comecei em Fortaleza e disse, né? Tinha mais homens e nós éramos tipo 2, 3 mulheres, né? E eu cheguei aqui em Teresina com 25 anos de idade, então eu já trabalhava desde os 18 nisso, né? E nós viemos primeiro para ser corretores, viemos como equipe de corretor para ajudar a Mafrense a fazer os lançamentos, né? Nisso ficamos 2 anos indo e voltando fazendo lançamento. E muitas vezes, né, os clientes, né, vinham os senhores, as senhoras, e eles ficavam encantados de ver a gente jovem, né, trabalhando com isso, Com aquela desenvoltura e tal. explicando para eles o que era uma casa, o que era uma planta, o que ia nascer ali, né? Ali ia ser um prédio, né? E isso incentivava muito a gente, porque os clientes incentivavam a gente. Porque eles ficavam felizes de ser atendidos por nós e ver que nós jovens estávamos integrando, né, Engajados, aquele né? Tava engajados. mercado. Então, quando eu virei diretora da Mafrense, eu tinha já que uma equipe preparada e tive que trazer pessoas novas, né? Vocês, corretores novos. E naquela época, aí nesse caso, os corretores homens, eu nunca me esqueço, tinha um senhor na nossa equipe, e quando ele veio para ser entrevistado, que o Zé Luiz e o Fernando indicaram, porque ele já era muito conhecido, né, e tudo, e eu estava na sala e ele veio ser entrevistado, aí quando ele entrou, ele disse, eu vim falar com o diretor da empresa. Aí eu disse, não, o senhor veio falar comigo, eu sou a diretora, o senhor veio para trabalhar como corretor? E aí ele disse, foi, mas eu não vou falar com a senhora, não. Eu disse, o senhor não vai falar comigo, por quê? Porque eu não trabalho com a menina que tem idade para ser minha filha. Já pensou? Aí eu disse, olha, mas me dê a chance de, né? Porque ele tinha experiência, ele era um senhor, claro que tinha que respeitar, né? Eu queria estar perto dele, né? E aí eu disse, o senhor faz o seguinte, sente aqui, me dê a oportunidade de conversar com o senhor, deixa eu contar um pouco sobre mim. Talvez o senhor tenha até mais para me ensinar do que eu para o senhor, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu falar. E Né? dê essa oportunidade. Isso, então ele sempre. Ah, tá bem, tá bem. O Zé Luiz me mandou aqui, vamos conversar. Ele era assim, meio seu lunga, né? Aí a gente foi conversando, eu fui explicando para ele que eu tinha muita vontade de ver o mercado crescer, que nós já estávamos aqui há 3 anos fazendo isso e tudo, e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá uma oportunidade de, talvez eu até aprenda mais com o senhor do que o senhor comigo, com certeza, mas me dê essa oportunidade e trabalha comigo 30 dias. Se não for bom, se o senhor não achar que é legal, tá tudo bem, tá tudo certo. Pronto, tudo bem, né? Mas me dê essa oportunidade, se dê essa oportunidade de aproveitar esse mercado que vai lhe ajudar muito financeiramente, principalmente. Na época vendia muito, né? E ele era uma pessoa que estava precisando. E foi muito engraçado. Passado 15 dias, ele precisou de ajuda numa venda, né? E eu estava lá no plantão. Só que aí, na correria do plantão, ele não me chamou. Ele chamou um dos corretores, né? E daí o corretor disse assim, peraí que eu vou chamar a dona Alexandra. Tão bonitinha, né? Com 25 anos, ser chamada de dona Alexandra. Aí eu fui, aí ele disse, né? O senhor fulano está precisando de ajuda. E eu fui lá e ele ficou meio nervoso. E resumindo, ele acabou vendendo 6 apartamentos. Era uma família que, né, na época a gente chamava de corrente. Corrente. Que trouxe aquela corrente já e tudo. E eu ajudei, a gente preencheu as propostas e fizemos tudo. E eu dei parabéns para a família, disse, vocês estão em excelente mão, o senhor fulano é um dos nossos melhores corretores. Fez toda uma... Parabéns, sucesso, vocês merecem esse profissional e tudo. E aí, quando acabou o dia, ele chegou em mim, né? Dona Alexandra, podemos conversar? Eu digo, claro, aí. Ele,
encheu o olho de lágrima e ele disse assim: a senhora me perdoe. Aí eu digo: o senhor não me chame de senhora. O senhor não pode me chamar de senhora. Ah, Né? A senhora é uma tremenda senhora, sim. E eu quero lhe pedir perdão, porque eu lhe condenei. E hoje, o que a senhora fez por mim, em toda a história da minha vida, mesmo eu tendo sido indicada aqui pelo Zé Luiz, que eu sou muito grato a ele, a senhora vai merecer o resto da minha vida que eu lhe honre. olha, Que bacana. às vezes, Então, Dali. essas coisas é a mesma coisa você hoje. Você está Legal. me honrando, Uhum. né? É um case de sucesso que faz parte da minha história. Então, assim, não tem como a gente não se emocionar. Muito bacana. E aí isso. você vê, então a gente deixa marcas nas pessoas, a gente marca os clientes e a gente marca os corretores. E ele foi muito fiel a mim, impressionante como ele me ajudava, como ele me socorria, foi mesmo um profissional e um pai, porque ele realmente tinha idade para ser meu pai e ele era um senhor exemplo. Só que aí quando você chegou ele já tinha saído, porque depois ele ficou doente. Mas ele me socorria em tudo. Eu tive aqui uma empregada doméstica, inclusive na época, que ela me ajudava, que era nossas são, né, as nossas secretárias e cuidava de tudo para mim, que foi ele que trouxe. E quando ele trouxe a Raimunda, ele disse para Raimunda: a senhora, Raimunda, você cuide dela como se fosse sua filha. E a Raimunda, gente, a Raimunda cuidava de tudo para mim e foi ele que indicou. Então, Interessante. assim, não é, faz parte do mercado imobiliário, mas é isso, a gente tem pessoas, história de Isso. pessoas também, né? É, a parte Histórias mais de importante. vendas maravilhosas, ai, a gente tem, né? Mas eu gosto de lembrar do que as pessoas trouxeram para mim, né? Uhum, uhum. Então, Mas isso é uma coisa que me marcou. Agora, se quiser que eu fale de... o que eu. Não, essa já foi uma boa, uma boa história, mas é em cima da tua fala que eu quero falar que muitas vezes a gente perde a chance de aprender com a pessoa mais jovem, ou porque se acha mais velho, acha que aquela pessoa não tem a ensinar, A contribuir, né? a contribuir, porque eu sou mais, eu tenho mais experiência, É. ou Já sei do você que você vai falar. você se acha mais sábio porque você sabe ler, porque você lê vários livros e aquela pessoa não contribui mais não precisa contribuir mais com você, ou você acha que a pessoa não vai contribuir mesmo. Então é uma fala muito interessante para quem quer aprender. A gente, por exemplo, famoso eu preconceito literal. é né? preconceito literal. Aí é um literal. E às vezes a gente tô falando que eu me incluo muitas vezes. A gente tem gente que se policiar, olha né? muito, o que que essa pessoa tem para me ensinar. Às vezes, como até com coach mesmo, que tá muito na moda e tá chato. Aqui para nós tá chato. Todo mundo quer ser coach, todo mundo quer ser. Que banalizou, Que né? banalizou, né? Ah, não, todo Nada mundo tem que contra os assinar. coaches, né? Não, mas assim. Os verdadeiros coaches. né? Mas na verdade, assim, Danilo, o que eu vejo, às vezes a gente tá o quê? Tem uma pessoa com um nível um pouco mais baixo que a gente. Esses coaches, na verdade, muitas vezes, eles vão ensinar outra pessoa a subir de nível. Uhum. Mas eu acho que banalizou e a gente tem esse preconceito e perde oportunidades por ter preconceito. Eu me coloco nessa cesta. Que muitas vezes Acho que todos eu nós, deixo todos de nós. ouvir uma pessoa porque está banalizado. Então, hoje eu paro, deixa eu ouvir. E aí é o que você falou agora. Poxa, ele me digamos, ele teve me condenou, Ele ele me julgou, condenou. o nome, Ele julgou, ele Ele julgou. Ele me julgou. Ele julgou antes. Você pediu a oportunidade para ele. Sendo que ela já tinha o cargo, porque Eu assim, poderia, exatamente. ela poderia escolher, dizer assim, eu não quero ele. Então também, tá pode bom. ir. Mas ela foi aí não dá certo comigo. tal. E ela foi humilde, né? Porque ela precisava também formar muitas A vezes. liderança trouxe ele para você, né? E aí ele terminou nesses 15 dias, 30 dias lhe conhecendo de verdade. Aí essa oportunidade foi fatal, né? pra Então, poder assim, fechar esse falando de da mercado, ela chegou aí, a Alexandra chegou, Danilo, quando tudo isso aqui era mato. Quando tudo era realmente literal, não tem aquele ditado? Aqui ela chegou, era mato.
Então, era o prédio mais alto, era o Rio Puti Hotel, né? Era isso que ela falou, que ela chegou aqui, era o mais... o Rio Puti Hotel, estava a Jurema lançando ali aqueles prédios da beira do rio, Leonardo da Vinci, Renoir, e tinha o Mauro Faustino e o Beverly Hills. Eram os prédios que tinha em Teresina. Então, assim, a gente começou realmente do começo. E, assim, eu quero muito partir a esse podcast. Não, a gente não vai conseguir falar do mercado de Portugal, porque é um outro podcast só sobre o mercado da Europa, como é que funciona. A gente tem que já tá agendado esse podcast. Super vale a pena conhecer. Ela entender, é encantador. Eu quero falar dos desafios que você teve lá. A princípio, a gente fala muito dos nossos desafios aqui, porque ela veio rever os amigos e eu estou reapresentando ela ao mercado de Teresina. Então, é uma troca. Ela me apresentou o mercado... Ela veio fazer uma atualização, né? Exatamente. Do mercado local. O mercado de Portugal. Ela me introduziu e me apresentou. E agora eu estou fazendo essa troca de apresentar o Piauí de novo para ela. Intercâmbio. Exatamente. É intercâmbio. É um novo Piauí totalmente. Né? E qual foi a visão que você teve do Piauí depois de 16 anos? Gente, estou apaixonada. Eu cheguei a perguntar para vocês, os dois, né, quem são as pessoas que compram imóveis, né, em Teresina, mediante todo esse crescimento, porque, pronto, como eu venho de Portugal e vi o crescimento, a gente vende muito para turista, para estrangeiros fora de Portugal, né? Não que o português não seja um excelente cliente e realmente investe no país. Mas eu estou apaixonada porque, assim, é o piauiense mesmo que acredita no Estado. Eles são os seus maiores clientes. Então, o Piauí está de parabéns. As pessoas que vivem aqui são pessoas inteligentíssimas e de sucesso e zelam pelos seus. Porque Teresina cresceu com o teresinense, com o piauiense, acreditando e comprando esses imóveis. Então, a família piauiense está de parabéns, porque zela, cuida. Quer dizer, o PIP, o movimento do Estado, vem do próprio piauiense. Não está dependendo do estrangeiro, do turista. Do vizinho. Então, assim, vocês, pelos dias que nós estamos juntos, vocês me apresentaram que volta, o interior está crescendo, está desenvolvendo, e é quem? É o piauiense. Então, é um povo assim que merece cada vez mais o meu respeito, e eu costumo dizer assim, eu voltei à minha casa, é como eu me sinto hoje. Realmente, eu tenho orgulho de fazer parte do que está acontecendo aqui, desse crescimento, e fiquei mais impactada quando perguntei ao Danilo, como que está a população hoje, né, de Teresina? E ela não aumentou muito em relação de lá para cá, e é exatamente isso. Então, assim, é um mercado que merece o respeito. Ontem, o lançamento que nós fizemos, a maioria que estava ali era piauiense, prestigiando os construtores, o mercado. O mercado retroalimentado, né? Então, quer dizer, aqui mesmo se faz, aqui mesmo cresce. E assim, sabe o que eu acho? Que a gente fez parte disso. A gente conseguiu levar o amor para essas pessoas, porque nós desbravamos, nós somos os corretores que desbravamos esse mercado aqui em Portugal. Então, nós... Aqui em Teresina. Mafrense, entendeu? A Jurema, né? Que fez Moana. nascer isso, a Moana. Então, tá todo mundo de parabéns. Eu acho que, assim, eu vou dar até uma dica aqui. Devia fazer um evento da velha guarda e parabenizar essa velha guarda e juntar, porque são dignos de exemplo. A história, né? E principalmente dessa moçada nova, que eu estou vendo a dificuldade da moçada nova, né, dos jovens interagir com esse mercado. Então, eles estão precisando entender essa história e se apaixonar como a gente se apaixonou. E a gente... O crescimento Rosângela, para um documentário, né? Um pequeno documentário contando a história, né? Uma ótima dica. E assim, valorizando essas pessoas que fizeram parte mesmo da história, e está aí. Que O mercado, essa última geração não conhece essa história. O mercado se mantém, o mercado se sustenta com os daqui. Entendeu? A Rosângela está falando, você está levando eles para São Paulo, você está levando eles para Fortaleza. Mas São Paulo não está vindo aqui. Isso. Fortaleza não está vindo aqui. Então, gente, o piauiense porque, merece assim, demais hoje, o meu respeito. deixa eu te falar assim,
a gente olha com esse olhar que você está fazendo, porque é muito bom ver o olhar que a pessoa está vendo. Perfeito. Porque eu estou olhando, hoje eu levo o meu cliente para investir em outras praças, não é porque eu estou levando, é porque ele está Ele comprando. está comprando. Ele tá indo e eu quero ir junto para ele fazer o melhor negócio. É Claro, diferente. você vai Assessorar. assessorá-la onde É, ele é for. porque assim, Consultar. quando eu falo, a Rosângela tá levando, a pessoa pode estar entendendo errado. Eu não estou levando, eu estou em São Paulo, acompanhando, porque o meu cliente estava comprando em São Paulo. E aí eu vi que tinha uma praça que eu não estava explorando e que o seu mostrando precisava o de melhor apoio. para ele. E alguns clientes batiam na minha porta e diziam: Epa, eu preciso de você, me dar orientação. Ah, o que você acha disso? E eu falei: opa, aí tem um mercado. Eu estava prestando consultoria sem estar participando do mercado e vendendo. Eu falei: Exatamente. olha, eles estão gritando por mim. Então, Fortaleza, a mesma coisa. Por que eu estou entrando no mercado de Fortaleza? Alguns clientes meus têm investido, comprado em algumas construtoras e têm me pedido: Rosângela, eu quero comprar em Fortaleza, me orienta. E aí, lógico, amiga de Fortaleza, com a história com Fortaleza, eu resolvi entender e conversar com esses amigos, que eles já vieram fazer negócio comigo de lá para cá. Então, eles já compraram áreas e eu atendo muitas construtoras que entraram de Fortaleza no nosso estado. Então, por que não essa troca, eu vender Mais uma vez, também? Claro. É um né? intercâmbio. Então, assim, É a globalização. é a né? globalização. E a gente tem que estar junto. E tem o que estar com ideal, por eles. exemplo, hoje o governo do estado, ele está fazendo uma divulgação. Porque o que precisa do Piauí é que outros estados conheçam o Piauí. Piauí. Descubram Exatamente. o trabalho. Eu vejo lá em Portugal. Está sendo divulgado em O Portugal. Piauí, Investe Piauí está fazendo esse trabalho em levar para outras praças. Tem um escritório em São Paulo, que eu visitei lá, o escritório deles em São Paulo. Tem em Portugal, tive lá com o Daniel Martins, Isso, que representa a Piauí Investe lá. Então, a gente precisa divulgar o Piauí para ter outros recursos, porque é um estado que não tem indústria, tem pouca indústria, tem realmente ali a região da soja, mas que emprega pouco. Ela tem muito investimento, mas emprega Muita pouco. mecanização. É muita mecanização. Então, Exatamente. existe um mercado de comércio, de negócios, que ele precisa ser olhado. E, assim, uma fama que a gente tem: piauiense tem bom gosto, piauiense é empreendedor, piauiense tem... Ele é acolhedor, Exatamente ele é isso, que me acolhedor, é encanta gente que muito. acolhe. É educado. A gente foi para uma festa linda ontem, aquela festa da Sacavalcante fazendo ali trazendo o Diogo Nogueira para prestigiar a nossa festa. O Diogo veio prestigiar a nossa comunidade, que a gente está falando de comunidade, né? Então tá muito na moda esse nome, né? Então ele veio para cantar para a gente fazer essa celebração de um evento maravilhoso. São várias coisas que estão acontecendo. É um outro nascer ali, que é uma outra área, um vazio urbano que está sendo desenvolvido. Né? Então a gente tem que olhar com esse olhar. Exatamente. Então, e lógico, nós estamos aqui para assessorar. A gente não vende para qualquer construtora. A gente vende para as melhores e que a gente confia. A gente vende para as que realmente eu posso fazer o melhor negócio com o meu cliente. Essa é a nossa preocupação, que você me ensinou. Agrega o nome, né? Agrega o nome de quem está lá construindo com o seu como profissional. Uhum. Porque a construtora te recebe como profissional, você vai na construtora com o seu nome. Então, assim, é a união de nomes de respeito. E é o que faz com que os clientes estejam sempre com a gente. E a gente só... Entendeu? Porque é exatamente isso. A gente leva a integridade e a garantia de que vamos fazer tudo por eles, pelos dois lados. Pela construtora e pelo cliente. E a retroalimentação. Porque credibilidade a gente só consegue quando você entrega o melhor para o cliente. E você só tem cliente quando você entrega o melhor. É uma retroalimentação. A gente está falando de mercado imobiliário. E precisa de recorrência, né? Não é só vender uma única vez para um cliente. São relacionamentos. A gente constrói relacionamentos. A prova do sucesso começa com o segundo negócio, né? Sinal que ele ficou satisfeito, que ele foi bem atendido, ele se sentiu seguro, tanto é que volta
e compra outros e outros e outros. Então, essa retroalimentação é que dá segurança para o negócio. É Ai, isso, gente, é eu isso. amo, eu Olha, fico aqui ó, o dia inteiro. a gente vai ir de 50 minutos já de Uau. bate-papo. Nem parece. Já tá com 50 minutos. É um jogo rápido de histórias que a gente viveu, mas eu já vou avisando aqui, temos que agendar o próximo podcast falando de mercado de Portugal e outros mercados, oportunidades, que a gente vai mostrar a visão de outros mercados. Eu não estou nem interessada em mostrar oportunidade, é só para abrir o olhar de quem investe no mercado imobiliário, para ter um outro olhar. Qual é a sua visão? Qual é essa visão que a gente quer passar para vocês? E é isso. Ale, obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui. Eu agradeço. É gratidão, Danilo. gratidão, gratidão. Obrigado, Rosângela. É um Foi ótimo. sentimento. Um belo bate-papo. O Danilo sempre contribuindo, ele é eu digo, meu braço direito aqui no podcast. Eu já estou abusando dele esses dias também. Abuse. Estamos aqui para isso, estamos juntos. Obrigada, gente. Gratidão por tudo. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada por estar com a gente aqui no nosso podcast. Aqui é a aula, aqui a gente conta histórias, a gente fala do lar como protagonista, a gente traz histórias interessantes para essa mesa e para contribuir e entregar mais sobre o mercado e sobre pessoas, que a gente está falando de pessoas e de amor pelo que a gente faz. Então, até o próximo episódio. Até mais.